Vamos ver muito rapidamente o que é que são arrays mistos ou mixed arrays. É possível criar um array que combina índices numéricos e índices do tipo string, o mesmo que será dizer que é possível combinar arrays numéricos com arrays associativos. Ora, neste caso vocês têm aqui um exemplo, embora não seja muito frequente ser necessário, ele poderá ser utilizado de facto no PHP. Nós temos aqui a variável dados que é de facto um array e como podem verificar na sua definição nós temos índices numéricos e também temos índices alfanuméricos ou de string. E portanto tudo isto é possível dentro do universo dos arrays, mas mais uma vez volto a sublinhar, não é muito frequente ver-se, uma vez que é uma estrutura que se torna complexa de gerir e devido à mistura de índices e do tipo de dados que depois são apresentados. Por conseguinte, não é muito aconselhável que vocês utilizem este tipo de estrutura de dados e vão com certeza ver mais para a frente que existem outras formas de nós conseguirmos obter a mesma estrutura de informação recorrendo a outro tipo de metodologias. De qualquer das formas, é possível fazermos arrays mistos. Para apresentar dados de um array misto, podemos sempre usar a mesma forma que usamos para os arrays normais, entre aspas, os numéricos e os associativos. Neste caso, utilizamos os seus respectivos índices, sendo que dados de 0 corresponde ao valor 10, que ali está, e o dados de apelido corresponde então a este valor que ali está, que é o Silva. Existe, contudo, uma outra realidade dentro dos arrays que é mais frequente, que é os arrays multidimensionais. O que são os arrays multidimensionais? São arrays numéricos ou associativos, não importa, cujos valores podem ser outros arrays. Então nós temos aqui um exemplo que ilustra exatamente isso. Nós estamos habituados a ver na construção dos arrays dados é igual a um array e depois cada um dos seus valores, por exemplo, vamos imaginar no array numérico nós tínhamos o 10, o 100 e o 1000. Ora, isto significaria que neste caso nós teríamos o índice 0 era igual a 10, o índice 1 era igual a 100 e o índice 2 era igual a 1000. Ora, neste caso o que nós temos é algo mais complexo. Porquê? Temos para este dados um array que tem um índice 0 que é ele próprio um outro array. E neste caso, sendo um outro array, o que é que vai acontecer? Este 10 passa a ter o índice 0 dentro deste array de índice 0, o 20 passa a ter o índice 1 dentro do array de índice 0 e assim sucessivamente. O que significa que, na prática, estes valores que aqui estão tratam-se dos valores que são, na realidade, um array ou uma coleção de valores do índice 2 de dados, mas que depois têm o índice 1, ou melhor, o índice 0, perdão, que corresponde a 1000, o índice 1 que corresponde a 2000 e assim sucessivamente. Vendo aqui neste caso, como é que nós apresentamos os valores deste array? Bom, com este tipo de inscrição, e aqui está descrito mais ou menos aquilo que eu estava a explicar por palavras. Isto é, nós temos aqui, por exemplo, dados de 1, de 2, significa que temos que olhar aqui para a nossa estrutura e perceber que o primeiro valor, a primeira chave que ali está, corresponde a esta linha que aqui está, e o valor 2 corresponde a 0, 1, 2. E por isso teríamos aqui a apresentação do valor 300. O mesmo acontecendo aqui. Nós temos o 0, portanto será a primeira linha, e depois temos o 3. Ora, 0, 1, 2, 3. E seria então apresentado o valor 40. Podemos ter arrays multidimensionais associativos. E, por exemplo, imaginem este caso. Nós temos cidades, uma coleção de cidades. Mas que cidades? De uma forma genérica ou organizadas com alguma lógica? Bom, eu aqui decidi organizar numa lógica seguinte. A chave é o país e o array é a coleção de 3 cidades de cada um desses países. Então nós temos aqui Portugal com as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, o Brasil com Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e a Espanha com Madrid, Barcelona e Sevilha. Então reparem agora o que é que eu posso fazer para conseguir chegar a estes valores. Eu tenho aqui eco cidades do Brasil, quero a de índice 1, que significa que no Brasil, que é a chave, eu iria buscar São Paulo, porque Brasília é índice 0. Depois tínhamos as cidades da Espanha, queria ir buscar o 0, obviamente que é a primeira, ok? E cidades de Portugal eu iria buscar a segunda. Ora, a segunda corresponde ao 0, 1, 2. E, portanto, teríamos aqui Coimbra. Os arrays podem ter mais do que 2 dimensões. Um número de dimensões não é relevante. Obviamente, quanto maior for o número de dimensões, mais difícil se torna de tratar a sua própria estrutura. Mas o mais importante a reter no fecho deste vídeo sobre arrays é que iremos voltar aos arrays mais à frente para ver algumas das funções relacionadas com esta matéria. Isto é, funções exclusivamente criadas para nós podermos operar com arrays, porque eles são um ponto fulcral dentro do PHP.